Nossa, sentei aqui para gravar esse vídeo, muito sem roteiro, apenas deixando minhas sensações entrarem à frente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa regra que existe, né? Essa crença que existe sobre ter que existir um momento certo para a gente começar a fazer aquilo que faz sentido para gente, ou que a gente tem desejado muito, e enfim. Porque uma coisa, ou melhor dizendo, uma frase que a gente escuta muito, virou até meio blasé, é de que a coragem não é uma sensação para que a gente se sinta preparado para fazer algo, mas sim uma atitude, né? Então é quase que como se a coragem estivesse ali andando paralelamente a um verbo, né? É uma atitude, é uma exposição, é se jogar de cabeça. E é mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui agora, hoje, é me jogando de cabeça por esse motivo que já trouxe a vocês. Não tenho roteiro algum, vou apenas expressar aquilo que está dentro do meu coração, com o propósito que me guiou até aqui, a minha sala, a minha casa, que os convido a entrar e se sentirem extremamente à vontade, porque pretendo estar aqui semanalmente conectada com vocês para falarmos sobre assuntos extremamente ordinários, extremamente pertencentes à nossa vida cotidiana, que nos impulsionam a uma vida mais valorosa. E nada mais valoroso e nada mais impulsionador do que a sensação, ou melhor dizendo, e me corrigindo, a atitude da coragem. Por vezes a gente fica tanto tempo pensando, idealizando, desejando um momento certo para comprar um carro, começar aquele curso que tanto fez sentido para mim, começar a ler um livro, ou parar de trabalhar um pouco mais cedo. E a gente nunca se sente preparado para isso, né? Sempre parece que está faltando alguma coisa. Só que eu fico muito reflexiva sobre o quanto que, na grande verdade, por vezes a gente só não se joga de cabeça também por um baixo reconhecimento daquilo que é um grande valor pessoal na nossa vida. E o que eu quero dizer com valor pessoal? Eu explico fazendo uma pergunta. O quanto que vocês conhecem aquilo que os fazem feliz? O quanto que vocês conhecem aquilo que traz prazer na tua vida todos os dias? O que é aquilo que acontece no teu dia de trabalho, sim, corrido, sim, mas que te motiva a perpetuar? É uma gelatina que você deixou guardada na geladeira? Ai, gelatina é delicado esse exemplo, né? Meu Deus. É um chocolate que você tá guardando para comer no fim do dia, para se sentir bem, para sentir que teu dia valeu a pena, para lhe motivar a voltar para casa? É o teu cachorro? É aquela série que você tá assistindo? É a viagem que você vai fazer no fim de semana? Isso tudo são prazeres pessoais que sim nos impulsionam a nos movimentar, né? Claro que a gente não pode condicionar algo que tem que ser feito a uma recompensa imediata. Aqui a gente entraria em várias bifurcações de pautas, não é isso que eu quero trazer para hoje, mas eu quero trazer essa reflexão sobre o quanto que a gente se conhece a fim de medir os nossos desconfortos para irmos seguindo, irmos caminhando em direção daquele lugar que a gente deseja chegar, que sim, nos exige muita coragem. Por quê? Até quero trazer um exemplo pessoal meu, e aqui vou fazer uma autoexposição. Vou contar sobre um momento da minha vida em que eu estava bem vulnerável. Assim, eu passei por um momento muito difícil, eu precisei, quase que fui empurrada para me conectar comigo mesma de novo, né? Então eu precisei revisitar muitas áreas da minha vida, precisei revisitar muitas atitudes, pessoas com quem eu estava conectada, porque eu não sabia o quanto que eu me conhecia. E
Quanto menos a gente se conhece, menos bem-estar a gente está falando também. E aí, nessa época da minha vida, lá para 2022, 2023, eu estava muito vulnerável e recorri a um lugar físico no interior de São Paulo, uma cidade, um município no interior de São Paulo que se chama São Bento do Sapucaí. Quem está conectado comigo me conhece? Conhece muito São Bento do Sapucaí, por eu falar constantemente dessa cidade que tem todo o meu coração e que, por consequência, moldou muito de quem eu sou hoje. E nessa fase da minha vida, como eu trouxe para vocês, eu precisei fazer um exercício intencional e muito custoso de redescobrir coisas minhas. E eu não sei se eu li em algum livro, se alguém me contou, se eu escutei alguém falar uma frase que me impacta até hoje, que diz mais ou menos assim: as coisas que te empolgam não são aleatórias, elas estão conectadas ao teu propósito. Então siga-as. Vou até mostrar para vocês de perto essa minha grandíssima arte. Eu amo esse quadrinho. E por que esse quadrinho me impactou tanto? Me impacta até hoje, quase 4 anos depois, né? Porque é exatamente isso, né? Aquilo que nos empolga, aquilo que nos motiva, aquilo que nos permite abraçar desconfortos, está diretamente ligado ao meu propósito. E propósito entende-se também como valores pessoais. E aí, retornando àquela nossa conversa inicial, o quanto que eu conheço sobre mim mesma, o quanto que eu conheço aquilo que eu verdadeiramente gosto. Por quê? Se eu não sei aquilo que eu gosto, se eu não sei aquilo que me motiva, é muito difícil do verbo coragem aparecer. Quase que se a gente dificultasse essa caminhada, né? Então, se antes tinha uma bifurcação de 2 entradas, se eu não estou conectada a valores pessoais, não tem um propósito, a gente cria 20 bifurcações na nossa frente. Então, não existe um momento certo para começar. Não existe um momento certo que a coragem vai aparecer, mas talvez dentro do nosso trilhar a gente precise alimentar essa conexão com nós mesmos, né? É a gente se expor à vida, é a gente viver vivendo, para que a gente consiga conhecer os lugares que nos empolgam, as pessoas que nos tornam mais contentes, as comidas que me nutrem, mas sobretudo me tornam mais satisfeitos sobre a vida, os lugares que eu quero chegar no meu trabalho, aquilo que eu desejo fazer, a família que eu desejo constituir, enfim, são muitas coisas que podem nos motivar, e é isso que sustenta a nossa vida. Ou melhor, é uma das partes que sustenta essa nossa imensa vida. E aí a gente pode pensar juntos também, né? De que não é simples esse trilhar, né? Não é só porque talvez eu reconheci que existe um grande valor pessoal meu aqui na minha frente, eu quero alcançá-lo, eu quero pegá-lo, e tem um grande propósito nas minhas atitudes que amanhã eu já tô realizando isso tudo, né? Porque a gente também precisa falar sobre as dificuldades factuais do nosso dia a dia, mas sobretudo também sobre sensações. E aqui eu acho que a sensação pode vir a ser uma evocação que nos torna falsos roteiristas da nossa própria vida. E meu Deus, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente confia fielmente nessa sensação de receio, de medo que sim vai surgir, eu acabo não me conectando a esse grande propósito. E tudo aquilo que é valoroso para mim pode vir a ficar de stand-by, num segundo plano, né? Porque talvez a gente tenha sido ensinado, culturalmente falando, de que quando a gente realiza desejos, quando a gente teve a coragem de conquistar uma grande meta, não vai ter evocação de sensação ruim, como medo, insegurança,
angústia, né? Que só vai ter coisa positiva, que só vai ter sensação boa aparecendo. E aí, quando essas sensações ruins aparecem, a gente tende a pensar que alguma coisa está errada, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? Então, essa misturinha de sensações faz com que a gente fique muito confuso e talvez abra mão daquilo que a gente quer alcançar, né? E é isso que eu quero dizer com nos tornarmos falsos roteiristas da nossa própria vida, porque a gente está permitindo que uma informação corporal, que é a nossa sensação que aparece no nosso corpo, tome a frente, né? E se eu não percebo na grande verdade que ela venha me comunicar que essa caminhada, que este processo é muito importante e por isso ela tem aparecido, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, o quanto que eu preciso obrigatoriamente permitir com que essas sensações também apareçam, não só aquilo que é bom. E aí isso me faz lembrar um trecho de um livro que eu estou lendo, da Lela Brandão. E ela trouxe uma frase que me chamou muita atenção e acho que cabe muito aqui, que diz mais ou menos assim: eu acho que uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é encarar o sofrimento. Por isso que eu tenho muito medo de livros de autoajuda, porque ele quer desviar você daquilo que é importantíssimo de encarar. A primeira coisa é você mesmo. Você tem que dizer um sim para aquela situação, para aquela dor. Fugir de uma dor é uma perda de tempo. Você encontra ela lá na esquina outra vez. E, meu Deus do céu, que convite lindo esse que a Lela fez pra gente, de encararmos essas nossas sensações como pombos correios de informações muito relevantes na nossa vida, né? Porque se a sensação tá aparecendo, não é porque ela é uma grande vilã e ela quer me colocar, e se ela é importante, ela vai me cutucar. Assim como aquelas pessoas que querem falar com a gente tenta fugir, mas ela vai aparecer de novo, ela vai ficar me incomodando no WhatsApp, ela vai tocar a campainha da minha casa. Talvez querer se conectar com o teu propósito, querer se conectar com aquilo que é valoroso para ti, vai ser uma grande cartada de dar espaço para vulnerabilidade. E vulnerabilidade não nos isenta de sentir apenas sensações positivas. Ela vai nos gerar sensações muito desagradáveis também. E aí também é um novo convite para a gente olhar para nós mesmos e refletir. Meu Deus, qual que é o desconforto que eu quero abraçar? Qual que é o desconforto que vai me conectar com essa vida que eu quero viver? Com isso que só de pensar me deixa mais tranquilo, só de pensar me deixa mais feliz, mais conectado com aquilo que é real para mim. Se jogando de cabeça naquilo que faria sentido pra gente por medo, por receio, por insegurança, e não que essas sensações não existam e não que elas não sejam coerentes a partir do contexto que você está vivendo. Mas é muito importante que elas apareçam, porque elas estão lhe preparando para algo muito importante, né? Para algo muito de grande mudança na sua vida, talvez. Muitas vezes a gente fica preso e escolhe perpetuar em uma vida que não faz tanto sentido pra gente, por medo mesmo, né? De não permitir que eu abra a porta para essa sensação, a convide para sentar aqui no meu sofá e bata um papo honesto comigo, para eu entender o que ela quer contar sobre a minha própria vida, sobre o porquê ela tá aparecendo. Uma frase também que me chama muita atenção e que eu queria tatuá-la na testa é de que a gente só vive vivendo. Frase esta que apareceu no mesmo momento em que eu pintei este quadrinho de uma amiga minha que eu conheci em São Bento de Sapucaí, que trouxe para nós na época e que me marcou imensamente, né? A gente só vive vivendo, então a gente só vive se expondo. E quando a gente se expõe e se abre para a vida, a gente vai ter essa misturinha agridoce de sensações. E eu acho que a gente precisa passar a encarar todas elas como grandes amigas
na nossa trajetória de vida. Vida esta que é só nossa. Vida esta que só faz sentido se a gente cumpre com aquilo que a gente quer fazer, com coragem, com disposição, conectados ao nosso propósito. E o que eu estou fazendo aqui hoje está muito conectado ao meu propósito. Não esperei o momento certo, poderia esperar um cenário perfeito, poderia esperar uma iluminação melhor, um microfone melhor, um roteiro melhor, enfim, muitas coisas. Mas quis sentar aqui, começar a falar, e falar, e falar, e falar, que preciso abrir um parênteses, eu acho que falar é um dos meus hobbies prediletos. Para poder me conectar com este grande propósito, que é de me conectar com vidas, de escolher amparar vidas da forma que seja num formato de vídeo deste, criando uma comunidade com frases, com reflexões a partir da minha vida pessoal, reflexões a partir de livros lidos, filmes assistidos, conversas com vocês, mas que transforme, que mude, que os dê significado, né? A partir sim dessas reflexões. Então, mais uma vez, os convido a se sentirem muito à vontade deste espaço que eu não esperei ficar perfeito para começar, mas que eu peguei a coragem e me joguei de cabeça, permitindo com que meu medo entrasse, minha insegurança e vergonha estejam estampados aqui na minha cara, mas para me conectar com aquilo que é valoroso para mim, com aquilo que deixa a minha vida mais repleta de significado. Então, os convido a criarmos este espaço em conjunto para que a gente reflita sobre temas, para que a gente reflita sobre situações que são ordinárias, que aparecem na nossa vida todos os dias de uma forma leve, de uma forma por vezes descontraída, mas mais uma vez, com muito significado, com muita intenção e com muito propósito. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que motive alguns de vocês aí desse lado, porque essa é a ideia, esse é meu propósito, para que a gente se conecte e que para que a gente vá fazendo a vida valer a pena ser vivida.